Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil para decorrer deste domingo, dia 19 de julho de 2026. Começando aqui às 0 horas pela região sul do Brasil, a condição que para chuvas moderadas a forte, com trovões e raios em grande parte do centro-sul do Rio Grande do Sul. Não está descartada a possibilidade de alguns temporais isolados nessas áreas. Centro-norte catarinense, Santa Catarina e Paraná. Centro-norte do Rio Grande do Sul, tempo seco, sem chuvas. Às 3 horas segue condição para muita chuva aqui sobre o centro-sul e sudoeste, partes do oeste do Rio Grande do Sul. Chuvas moderadas a forte, com bastante trovadas e raios e risco de temporais, com ventos fortes, queda de granizo em algumas áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul no decorrer da madrugada desse domingo. Às 6 horas, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, Paraná e norte do Rio Grande do Sul. Chuvas moderadas aí sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul. E chuvas moderadas a forte, com chance de raios, trovões, ventos fortes, queda de granizo aí no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Partes do sudoeste do estado. Às 9 horas, temos condição aqui para chuvas fracas a moderadas na faixa leste do Rio Grande do Sul, partes do sudeste do estado. Centro-oeste do estado pode chover de forma moderada, forte, também pegando o sudoeste do estado, com risco de temporais com ventos fortes, queda de granizo, muitos raios e chuvas intensas nessas áreas. Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com tempo seco. Ao meio-dia tem condição aqui para chuvas fracas a moderadas na faixa leste e sudeste do Rio Grande do Sul, centro-sudoeste, partes do oeste do estado com chance de chuvas fortes e temporais. Risco de raios, trovões, granizo, ventos fortes, muitos raios nessas áreas e chuvas intensas. Centro-norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná continuam com tempo seco e sem chuvas. Às 15 horas temos condição aqui para chuvas fortes e temporais sobre o centro-sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Risco de ventos fortes, granizo, muitos raios e chuvas intensas. Chuvas fracas aí sobre o centro-leste e parte sudeste do Rio Grande do Sul. Algumas áreas com chuva moderada. Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com tempo seco. Às 18 horas tem condição aqui para chuvas fortes com trovões e raios sobre o centro-oeste do Rio Grande do Sul, partes do leste do estado. Não está descartada a possibilidade de alguns temporais sobre o centro-oeste do Rio Grande do Sul, com risco de ventos fortes, granizo e muitos raios, chuvas intensas nessas áreas. Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com tempo seco. Às 21 horas temos condição aqui para chuvas moderadas a forte, com trovões e raios sobre o centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, risco de temporais, algumas áreas com ventos fortes, queda de granizo e chuvas intensas. Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com tempo seco. Até às 0 horas aqui da segunda-feira, dia 20. Condições aqui para chuvas moderadas a forte, com risco de temporais aí no sudeste, partes do centro-oeste do Rio Grande do Sul. Não estando descartada a possibilidade de ventos fortes, queda de granizo e muitos raios nessas áreas. Chuvas moderadas a forte no centro-leste do Rio Grande do Sul. Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná seguem com tempo seco sem chuvas. Vamos agora passando aqui para a região sudeste. 0 horas, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região. Algumas chuvas fracas sobre o centro-norte do Espírito Santo, nordeste e Minas Gerais. Às 3 horas segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas sobre a faixa leste, nordeste e Minas, partes do centro-oeste do Espírito Santo. Às 6 horas segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas sobre a faixa leste, nordeste e Minas, partes do centro-oeste do Espírito Santo. Às 9 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas sobre a faixa leste, nordeste e Minas, centro-norte do Espírito Santo. Meio-dia, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas no centro-norte do Espírito Santo e centro-leste, norte e Minas. Às 15 horas temos condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste.
Algumas chuvas fracas sobre o centro-norte do Espírito Santo, nordeste e Minas. Às 18 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas no nordeste, Minas e leste do Espírito Santo. Às 21 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Alguma chuva fraca no nordeste, Minas e divisa com a Bahia. E indo até 0 horas do dia 20, condições aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Alguma chuva fraca no litoral norte do Espírito Santo e nordeste de Minas aí. Voltando aqui para o dia 19, às 0 horas, passando para a região centro-oeste. Condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região. Às 3 horas segue condição para tempo seco sem chuvas em toda a região. Às 6 horas, condição para tempo seco sem chuvas em toda a região centro-oeste. Às 9 horas, mantém a condição de tempo seco sem chuvas em toda a região centro-oeste. Meio-dia, continua a condição para tempo seco sem chuvas em toda a região centro-oeste. Às 15 horas, condição para tempo seco sem chuvas em toda a região centro-oeste. Às 18 horas, mantém a condição de tempo seco sem chuvas em toda a região centro-oeste. Às 21 horas, também condição para tempo seco sem chuvas em toda a região. Indo até 0 horas do dia 20. Condições aqui para tempo seco sem chuvas em toda a região centro-oeste. Vamos conferindo agora as temperaturas do dia 19. No amanhecer aqui do dia 19, nós teremos mínimas oscilando entre 14 graus a 20 graus nas áreas mais claras. Nas áreas mais escuras acima de 20 graus. Hein? Umas mínimas acima de 25 graus aqui no sul do Mato Grosso e partes do oeste do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, teremos algumas mínimas abaixo dos 10 graus aqui no sul de Minas Gerais. Grande parte da região com mínimas entre 10 a 16 graus. Umas mínimas acima dos 16 graus no oeste do estado de São Paulo. E partes aí do norte do Espírito Santo, Triângulo Mineiro, leste do Rio de Janeiro. Na região sul aqui do Brasil, umas mínimas abaixo dos 10 graus na Serra Catarinense aqui. Grande parte do leste do Paraná e leste catarinense com mínimas de 10 a 15 graus. Outras áreas da região sul com mínimas de 15 a 20 graus. Hein? Algumas mínimas acima dos 20 graus na região de Porto Alegre, noroeste do Rio Grande do Sul também. Partes do oeste catarinense, partes do sudoeste do Paraná e do centro-oeste do Paraná. Conferindo as temperaturas máximas para a tarde do domingo, as áreas mais claras teremos máximas entre 20 graus a 29 graus. Aí. Algumas máximas de 30 a 31 graus na região de Porto Alegre. Também em áreas do sudeste catarinense, na região de Criciúma. Máximas também acima dos 30 graus em áreas do oeste do Paraná, do norte e noroeste do Paraná. Na região sudeste do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 20 graus, 19, 20 graus a 30 graus. Aí. Algumas máximas acima dos 30 graus no centro-oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro, aí, partes do oeste do Triângulo Mineiro, norte de Minas Gerais. Aí. Na região centro-oeste do Brasil, calor em grande parte da região. As áreas mais claras que teremos máximas entre 24 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31, 34 e 35 graus. Aí. Grande parte da região aí na tarde do domingo. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal aí que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.